Bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu vou falar sobre os maiores problemas que eu encontro na minha audiência, que tem gente que me procura, querendo entender, procurando com dúvidas, as 4 maiores dúvidas que eu respondo diariamente aqui nos meus canais de contato, são essas que nós vamos falar hoje. Então fica até o final que nós vamos passar por essas principais dúvidas para você entender como você resolve esses problemas. Então, antes de mais nada, vamos listar essas dúvidas. Primeiro, ganho de capital, programa GCAP. É no programa GCAP que a gente coloca ganhos do exterior, criptomoedas, ganhos em imóveis, e esse programa gera muita dúvida. Segundo, Bolsa de Valores. O pessoal tem muita dúvida sobre como funciona a tributação, o que pode compensar prejuízo com o quê, como é que funciona esse monte de coisa. Esse é um dos problemas mais procurados por aqui. 3, espólio. É aquele pessoal que tem que cuidar do espólio de uma pessoa que já faleceu. Então, quando uma pessoa falece, todos os bens, o patrimônio que ela tinha, se transformam no espólio do falecido. Esse espólio é sim obrigado a prestar declarações de imposto de renda, pagar impostos. Muita gente não sabe disso, então essa é a terceira dúvida mais procurada por aqui. E a quarta maior dúvida é o pessoal que sai do Brasil, que vai morar fora, que está morando fora e fica com coisas no Brasil, que fica declarando no Brasil e no exterior. É uma dúvida recorrente, muita gente me pergunta, então vou falar das 4 coisas aqui. Se você não me conhece, eu sou Roberto Campos, minha especialidade é imposto de renda pessoa física, então se você gosta desse conteúdo, quer saber mais, experimente clicar aí no inscrever, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, que por aqui sempre tem novidades sobre imposto de renda. A primeira dúvida que o pessoal aqui me procura muito é sobre o programa GCAP. O que tem no programa GCAP que gera tanta dúvida assim? Algumas coisas do GCAP são diferentes do que é o senso comum das pessoas. Por exemplo, no programa GCAP você não pode compensar prejuízos. Então, muita gente que está investindo em ações na Bolsa Americana, fazendo day trade, fazendo swing trade lá, faz um long short, tem uma ponta que está vencedora e uma ponta que está dando prejuízo, você tem lucro de um lado e prejuízo do outro, você não pode compensar os prejuízos. Não há compensação de prejuízos quando se fala de investimentos no exterior. Não é permitido pelo sistema do programa GCAP, não é permitida pela legislação que trata de ganho de capital de bens e investimentos no exterior compensar prejuízos. Então isso vale para criptomoedas, tanto dentro como fora do Brasil, e aí a criptomoedas não é apenas só aquelas que estão no exterior, mas aqui dentro do Brasil também, o lucro dela também é apurado no GCAP. Imóveis, você está aqui, tem 2, 3 imóveis, vendeu um com prejuízo, vendeu o outro com lucro, você não pode compensar prejuízo entre esses 2 bens diferentes, porque o programa de ganho de capital simplesmente não tem previsão legal para isso. Na verdade, tem inclusive uma linha na instrução normativa que trata do programa GCAP que diz que é proibido compensar prejuízos nesse tipo de operação. Então, fica claro para qualquer contribuinte do imposto de renda que use o programa GCAP que não se pode compensar prejuízos. Isso é um problema gigantesco para quem faz day trade de criptomoeda, para quem faz day trade de ações no exterior, para quem opera opções, para quem opera ativos no exterior. Então, tenha segurança de que se você está operando criptoativo dentro ou fora do Brasil, está operando bolsa de valores fora do Brasil, está operando no exterior, qualquer tipo de investimento, você não pode compensar prejuízos. Essa é uma dúvida recorrente. E a outra coisa que o pessoal não entende muito bem é como funciona o lançamento do programa. No programa você tem que lançar somente as operações lucrativas. As operações que deram prejuízo você não precisa colocar lá. Por que não? Porque essas operações não estão tributadas. Estão tributadas somente as operações lucrativas. Então, você abre o programa e lança lá as operações que derem lucro, tá? E o programa GCAP funciona desse jeito. Tem lá uma isenção de R$35 mil para alienações dentro do mês. Então, se dentro de cada mês você não alienar, não vender, dar ou trocar mais de R$35 mil, isso aí é pelo valor da venda, não é pelo lucro, é pelo valor da venda, tá? Se você vendeu ou trocou lá mais de R$35 mil, você está obrigado a pagar o imposto. Se foi abaixo disso, você não está obrigado a pagar imposto. Então, essa é outra confusão que o pessoal faz, acha que é no lucro. Não é o lucro, é o valor das vendas, tá? Então, se você tem R$1.000 e comprou e vendeu 40 vezes dentro do mês, você já estourou o limite. E você só tinha R$1.000. Mas eu nunca tive R$35 mil, não importa. Você vendeu 40 vezes aqueles R$1.000 e as 40 vendas ou trocas de uma moeda por outra moeda na criptomoeda, por exemplo, geram
R$40 mil em alienações dentro do mês. Você passou a ser obrigado a pagar imposto naquele mês. Tá? Então essa é a parte do GCAP, ele é bem confuso nesse sentido. Eu tenho vídeos aqui no canal falando de GCAP, vários em tipos diferentes, em momentos diferentes. Então podem acompanhar e tentar procurar aí no canal alguns vídeos. Eu vou tentar deixar aqui um link para um dos vídeos para eles irem puxando um ao outro e você poder aprender um pouco mais. Segunda dúvida é Bolsa de Valores no Brasil. A Bolsa de Valores no Brasil tem suas particularidades, a legislação é separada e ela tem um monte de pequenas diferenças. Por exemplo, você pode compensar prejuízo, que no GCAP você não pode, na Bolsa Brasileira pode. Mas para compensar prejuízo, você só pode compensar se tiver na mesma vertical, ou seja, todas as operações normais compensam lucros e prejuízos entre elas, enquanto todas as operações day trade compensam lucros e prejuízos entre elas, mas você não pode compensar prejuízos de day trade com lucros em operações normais e vice-versa. Não pode misturar as duas verticais. Tem uma vertical de operação normal, uma vertical de day trade e você mantém, tanto faz se é ação, opção, termo que for, dentro dessa vertical, você mantém e pode compensar dentro delas os lucros e prejuízos, desde que não misture day trade com operação normal, tá? Essa é a dúvida que mais me perguntam, como é que faz a compensação de prejuízos e como é que faz para pagar o DARF. Aqui no canal vou deixar o link aí também para vocês verem como é que preenche o DARF no programa Sicalc. A terceira dúvida mais procurada é espólio. Faleceu alguém da sua família, um amigo, e alguém pede para você fazer seu inventariante, cuidar do inventário. O inventariante é obrigado a manter o imposto de renda do espólio, entregar, pagar os impostos, controlar a documentação, e é obrigatório, se há bens a partilhar, a entrega da declaração definitiva, a final de espólio, onde acabou o inventário, o juiz determinou quem são os herdeiros, o inventariante é obrigado a entregar a declaração final de espólio se houver bens a inventariar, para que possa transferir os bens para os herdeiros e legatários. Você precisa preencher a declaração final de espólio, dizer para quem foi, quantos por cento de cada bem cada um recebeu e qual foi o valor que recebeu. Isso vai na declaração final de espólio, ela é obrigatória se houver bens a partilhar. Então sim, o espólio paga imposto de renda. Se o espólio tem imóveis alugados no nome do espólio, o espólio precisa pagar imposto de renda sobre os rendimentos de aluguel que estiver recebendo, até que o inventário acabe e o juiz determine quem vai ficar com os bens. Então, sim, espólio declara imposto de renda, espólio tem sim que pagar imposto de renda se houver rendimentos tributáveis, tá? E por último, a quarta e última dúvida mais procurada aqui no site é saída definitiva do país. Pessoas que vão embora do Brasil, vão para outros países, moram na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, Portugal, Espanha, e tem gente aí morando em tantos lugares. Tem gente que me procura morando na Tailândia, morando no Japão, morando em lugares até mais remotos. Essas pessoas, elas têm dificuldade, elas estão declarando no país onde elas estão morando e estão declarando também no Brasil. E isso não é que isso em si seja irregular. Uma pessoa pode até querer ter 2 domicílios ou ter mais de 2 domicílios se ela se enquadrar dentro das proporções possíveis, e é possível que uma pessoa não tenha nenhum domicílio fiscal no mundo inteiro. Por exemplo, o nômade digital, ele não passando mais de 3 meses, 4 meses em nenhum lugar do mundo, ele acaba perdendo a residência em todos os lugares do mundo onde ele mora. Então ele consegue sair de todos os lugares do mundo e não ter residência em lugar nenhum. É uma possibilidade. Assim como o contrário também é possível. Ele ter residência fixa, casa montada, tudo estruturado em 2 ou 3 países diferentes e se enquadrar em algumas notações nesses países como residente. É possível que isso aconteça. Então você tem sim essa possibilidade de declarar em 2 países. Só que tem um problema. Você tem que declarar pela lei brasileira tudo que você ganha no mundo inteiro aqui no Brasil. E pela lei americana, por exemplo, também, tudo que você ganha no mundo inteiro tem que declarar lá. Então uma pessoa que mora nos Estados Unidos e está declarando imposto de renda no Brasil, vem ao Brasil constantemente para não perder o direito à residência, tem uma casa montada aqui no Brasil, vai para os Estados Unidos e tem uma casa montada lá e tem um green card lá. Ao tirar o green card, você passou a ser residente fiscal nos Estados Unidos. Por quê? Porque a legislação americana diz que quem tem green card é residente fiscal nos Estados Unidos. Então você tirou um green card lá, está mantendo seu green card ativo, você é residente fiscal nos Estados Unidos, tem que tributar tudo que ganha no mundo inteiro lá.
Aí você está operando bolsa de valores no Brasil e não está declarando isso nos Estados Unidos. Isso é motivo para você, inclusive, sofrer processo penal. Você pode ir preso nos Estados Unidos por sonegação fiscal, por não levar a tributação dos bens que tem no Brasil para a sua declaração americana. Então, muito cuidado para você ter certeza de que o que você está fazendo lá está bem orientado por um contador e que ele sabe da tua situação, para você entender que você não está correndo o risco de ter um processo penal lá nos Estados Unidos. Mesma coisa aqui no Brasil. Você está morando nos Estados Unidos, declara aqui no Brasil o seu rendimento que você tem lá nos Estados Unidos, se você trabalha lá, se você tem casa alugada, bens alugados lá e está vivendo desse dinheiro que ganha lá, isso tem que tributar aqui no Brasil, tem que trazer para a declaração brasileira, porque a legislação brasileira diz que o residente fiscal no Brasil tributa no Brasil o que ele ganha no mundo inteiro. Então você tem que trazer isso para a tributação aqui. Isso pode te gerar problemas aqui também. E aí você vai compensar impostos de um lado e do outro, porque o Brasil e os Estados Unidos têm um acordo que permite que compense os impostos pagos de um lado e do outro, porém, você vai estar sempre pagando o maior imposto dos dois lados, porque se você declara nos Estados Unidos e o imposto lá é maior do que o daqui, o imposto você vai compensar o que pagou, mas vai ter que complementar lá. E aqui é a mesma coisa, você vai declarar aqui o que recebeu lá, mas aqui paga mais do que lá, você vai ter que declarar aqui, pagar e complementar. Por exemplo, aqui no Brasil, rendimentos dos lucros das empresas, então se você aqui tem uma empresa no Brasil que te dá lucros, aqui no Brasil esses rendimentos são isentos. Quando você levar esse rendimento para a tua declaração americana, o governo americano vai te cobrar imposto, porque lá lucros das empresas são tributados. E você não vai mais conseguir ter a isenção desse rendimento e vai pagar imposto, pode ser 20%, 30% lá nos Estados Unidos sobre o rendimento dos lucros da empresa, que aqui no Brasil eram isentos. E o contrário é verdadeiro para algumas outras coisas. Tem coisas que nos Estados Unidos a tributação é muito baixa e aqui no Brasil ela é alta. Você vai pagar o imposto mais alto aqui no Brasil. Então você vai estar sempre no pior dos mundos se você declarar em dois lugares e tributar tudo do mundo inteiro nos dois lugares. É possível? É. Não, talvez não valha a pena. Talvez tenha que fazer umas simulações, ver até que ponto isso é bom ou ruim para você. Cada caso é um caso. Eu não posso aqui dizer que para você é bom ou para você é ruim. Você precisa simular, falar com um contador lá onde você mora, um contador aqui no Brasil e checar se as duas pontas batem e fecham para você. Tá? Então essas são as 4 principais dúvidas que as pessoas vêm aqui no canal, vêm aqui no meu Instagram, no meu WhatsApp, vêm me procurar para tentar entender e resolver os seus problemas. Espero que vocês tenham entendido que essas dúvidas são solucionáveis, tem resultado, dá para fazer. Quem tiver dúvida pode ver aqui na descrição do vídeo os meus contatos, entre em contato, procure, vamos tentar resolver os problemas de vocês. E se eu descobrir que alguns problemas são mais específicos e tem uma explicação melhor, eu faço um vídeo para vocês explicando caso a caso, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.